Imagine você mudar para a casa dos seus sonhos, o lugar que ia mudar a sua vida, o lugar que você ia criar sua família. E quando você muda para esse lugar, dentro das paredes existe algo que não quer que você fique ali. Algo que te observa no banho, que empurra sua esposa de escada abaixo, que senta no seu peito à noite, te impedindo de respirar. Isso não é um filme, isso aconteceu de verdade. Foi transmitido ao vivo na rádio americana. E o homem que viveu toda essa história escreveu um livro que virou referência em estudos paranormais. Hoje você vai conhecer o caso real do exorcismo de Edwin Becker. E eu garanto que depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai olhar para sua casa da mesma forma. Sejam todos bem-vindos ao Parada Sobrenatural, lugar onde a sua história ganha voz. E hoje trazendo mais um caso de grande repercussão internacional. E como vocês sabem, aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta temos vídeos novos para vocês. Então se você gosta desse mundo sobrenatural, gosta de histórias, de relatos, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. É julho de 1970 e Edwin Becker, ou Ed como era chamado, tinha tudo que um homem jovem poderia querer. Um casamento sólido com Masha, uma mulher que ele amava de verdade, e um filho a caminho, o primeiro filho do casal. A vida estava indo exatamente como deveria. Eles moravam num apartamento alugado em Chicago e, com o bebê chegando em 2 meses, decidiram avisar a proprietária. A resposta deles? Um balde de água fria. A mulher, que mal falava inglês, repetiu a mesma frase várias vezes. Nenhuma criança, nenhum animal de estimação. Nenhuma criança, nenhum animal de estimação. E ficava repetindo isso como se eles não tivessem entendido da primeira vez. Em 2 meses, eles precisavam de um novo lar. Com o bebê recém-nascido, sem muito dinheiro sobrando, o desespero bateu e eles começaram a procurar qualquer coisa. Apartamento, casa, qualquer lugar que coubesse uma família. Foi então que apareceu um anúncio que pareceu perfeito, um conjunto de 2 andares à venda num bairro razoável. A ideia era morar no andar de cima e alugar o andar de baixo para ajudar a pagar as contas. Ed entrou em contato com o corretor e foram visitar. Do lado de fora, o lugar tinha potencial, mas quando eles entraram, uma senhora idosa começou a gritar. Ela berrava que eles não pertenciam àquele lugar, que aquela era a casa dela, que eles tinham que ir embora. O corretor, sem cerimônia, explicou que a mulher, chamada Mara, era o último membro da família que ali morava. A família estava prestes a colocá-la em um lar de idosos. Só mais alguns dias e depois tudo seria deles. Ed e Masha decidiram continuar o tour. O andar de cima estava um caos, sujeira, objetos espalhados, lixo por todo lado, parecia que ninguém cuidava dali há anos. Mas o tamanho era bom e eles não tinham opção. Então fecharam o negócio. Quando desceram, a velha Mara milhou em Ed com um olhar que ele nunca esqueceu. Não era medo, era ódio puro. Mas o corretor garantiu que ela estaria fora quando eles se mudassem. E assim foi. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, se eu fosse visitar uma casa e uma velha começasse a olhar pra mim com ódio, gritando pra eu ir embora, que aquele lugar não era meu, eu não passava nem do portão. Mas a grande realidade é que eles estavam num beco sem saída. Bebê chegando, dinheiro contado, a verdade é que às vezes a vida adulta não te dá o luxo de escolher o lugar perfeito. A mudança chegou rapidamente, o bebê nasceu e o casal se instalou com toda a energia de quem está começando uma nova fase. Nos primeiros dias, a Masha ficou em casa cuidando do filho e organizando a bagunça, enquanto Ed saía cedo para o trabalho. As primeiras estranhezas foram sutis. Masha tinha um vaso de vidro que adorava, um presente de casamento, e costumava deixá-lo no centro da mesa. Certo dia, ela tirou a caixa, colocou a mesa, virou as costas por 1 segundo e quando olhou de novo, o vaso estava no canto, quebrado. Ela colocou a culpa no cansaço, na distração e disse que era normal. Mas daí vieram as luzes. O lustre da sala de jantar começou a piscar num ritmo estranho, como se estivesse mandando uma mensagem em código Morse. Depois veio o telefone. Edwin estava no trabalho e tentou ligar para casa logo no dia seguinte. Linha ocupada. Hora depois, ainda ocupada.
Quando chegou em casa irritado, Masha olhou para ele com uma surpresa genuína. Ela jura que não tinha tocado no telefone naquele dia. Quando foram ver, o aparelho tinha ficado o dia inteiro fora do gancho. Aí as coisas começaram a escalar. Uma manhã, Masha guardou os pratos no armário da cozinha. Quando se virou, a porta do armário abriu sozinha e os pratos começaram a cair um por um, como se alguém estivesse arremessando de dentro para fora. Mas a cereja do bolo veio quando eles encontraram inquilinos para o andar de baixo. Um casal jovem que acabara de ter filhos também. As duas mulheres se tornaram amigas rapidamente e passavam uns dias juntas enquanto os maridos trabalhavam. Era exatamente o que Masha precisava. Até o dia em que o bebê da mulher estava no andador no meio da sala. Ele era pequenininho demais para alcançar o chão, não tinha como ele se mover sozinho, mas enquanto as duas conversavam, o andador começou a se mover, devagar a princípio, depois rápido, em direção à escada do porão. Masha percebeu no último segundo. As duas correram desesperadas e seguraram o andador antes que ele caísse. O bebê estava bem, mas a mulher ficou em choque, chorando e tremendo. E Masha calada, com a enorme culpa no peito, porque ela não tinha contado para ninguém o que estava acontecendo naquela casa. É por isso que eu sempre falo aqui no canal sobre energia. E certos lugares, certas pessoas emanam uma energia negativa, uma energia pesada, não é isso? Então não custa nada quando você for se mudar para uma casa nova, uma casa diferente, uma casa que seja antiga principalmente. Não custa nada dar uma verificadinha no histórico, ver se ninguém morreu ali ou coisa do tipo. E como vocês vão ver aqui agora, o passado dessa casa era muito mais horripilante e sombrio do que Ed imaginava. Naquela noite, Masha finalmente sentou com Ed e contou tudo o que estava acontecendo. Ele riu, obviamente, disse que ela estava sendo paranoica, que eram só coincidências. Masha ficou furiosa, mas ela insistiu tanto que ele concordou em pelo menos descer ao porão para dar uma olhada. E o que ele encontrou lá embaixo vai te deixar desconfortável. O porão era escuro e cheio de entulho. Os pertences da família anterior ainda estavam lá, abandonados, como se eles tivessem ido embora às pressas. No meio da bagunça, Ed achou um vidro com peças de banco imobiliário dentro, mas junto com as peças haviam balas de arma de fogo. E a pergunta que ele se fez foi: por que alguém sentiria necessidade de ter uma arma naquela casa? Eles precisavam se proteger de quê? No fundo do porão, atrás da porta, havia outro quarto, e esse quarto tinha algo perturbador. De um lado, pilhas de caixas de sapatos cheias até o teto. Do outro lado, uma montanha de revistas femininas antigas, todas de 1930. E em todas as capas estava escrito o nome: Bill. Ed abriu uma caixa de sapato, depois outra e depois outra. E cada uma estava cheio até a tampa de recortes de mulheres tirados dessas revistas. Isso quer dizer que um homem tinha ficado trancado ali por anos, recortando mulheres de revistas e guardando em caixas. Ed resolveu não contar a Masha, achou que só ia deixar ela mais apavorada. Curiosamente, não demorou muito para ele procurar o vizinho. Um senhor chamado Walter que morava ao lado havia 50 anos. Walter não ficou surpreso com a visita, ele contou tudo. Contou que a família que construiu aquela casa nos anos 20 nunca deixou ninguém de fora entrar. Nunca sorriram e nunca falavam com os vizinhos. O pai, esse tal de Bill, era um homem dominante e perturbador que controlava tudo dentro daquela casa. Tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A menina era aquela velha Mara que Ed havia encontrado gritando no dia da sua visita. Ele também contou que Bill havia morrido na banheira da casa, a mesma que eles usavam. E quando Walter foi falar do filho mais novo, baixou até a voz. Disse que o menino nunca saía de casa, que a família dele mantinha o escondido, trancado, e que os vizinhos só os viam às vezes pela janela, olhando para a rua com um olhar vazio. O nome dele era Harry. Ele contou que o menino havia morrido misteriosamente e de forma que nunca ficou totalmente esclarecida. Ed voltou para casa com o coração na boca.
As balas que ele encontrou no porão, o quarto trancado no fundo, o menino que nunca saía, as peças começavam a se encaixar de um jeito que ele não queria aceitar. Pausa rápida aqui. O cara compra uma casa e não entra nem no porão para limpar. É sério isso mesmo? Mas brincadeiras à parte, imagina o desespero que é você descobrir que comprou uma casa de uma família com esse nível de bizarrice. Com o tempo, as ocorrências foram ficando cada vez mais agressivas. Ed e Masha passaram a ouvir todas as noites gritos violentos, como se um casal estivesse brigando de forma brutal. Choros, gemidos, pedido de ajuda. Os dois imaginaram que era Danny e Diane no andar de baixo. Já Diane e Danny achavam que era Ed e Masha. Cada casal ouvia os barulhos e achava que vinha do outro andar. Quando os quatro finalmente compararam as histórias, ficou claro: os gritos não vinham de nenhum dos dois apartamentos, vinham das paredes. Nesse sentido, eles imaginaram que eram os espíritos de Bill e da mulher que ele abusou durante anos. O vizinho Walter disse que a esposa de Bill era espanhola e que nunca deveria ter entrado naquela casa, e foi atormentada por ele até o fim. As manifestações foram tomando formas ainda mais físicas. Um dia Masha estava no banheiro e sentiu uma mão gelada tocar no seu ombro. Quando olhou para o outro lado, viu de relance o rosto de um homem. Na mesma hora, saiu correndo enrolada na toalha e ligou para o marido apavorada. Portas que se trancavam sozinhas, objetos que se moviam, armários que abriam no meio da noite. Ed, até numa noite de desespero, pegou uma corda, amarrou a maçaneta da porta e desafiou o que quer que estivesse lá a abrir a porta. E no momento depois disso, a porta passou a bater com a violência descomunal. A situação dos inquilinos de baixo também estava ficando cada vez pior. A convivência com os fenômenos foi corroendo o relacionamento deles. Os dois brigavam o tempo todo, estressados, sem dormir, sem paz. Até que um dia a mulher não aguentou mais, pegou o filho e foi embora. Sem dar explicações, Masha perdeu a única amiga que a entendia. Agora ela estava sozinha em casa o dia todo, deprimida e com medo, ficando no limite. Ed também já estava ficando no limite e eles estavam precisando de ajuda. Mas que tipo de ajuda resolve um problema assim? Olha, assombração, quebrando prato, batendo porta, movendo objeto, até vai. Agora passando a mão na mulher no banheiro enquanto ela tomava banho, aí eu acho que já é um pouco demais, né não? E se a gente lembrar que o tal do Bill morreu na banheira que ela estava tomando banho e ainda ficava guardando os recortes das revistas das mulheres lá, essa história toda fica muito mais perturbadora. Masha foi a primeira a agir. Ela procurou um padre e pediu que ele fosse até a casa para fazer a bênção. O padre chegou com água benta num cálice e começou a percorrer os cômodos da casa rezando. Durante o processo, Masha acompanhava nervosa, esperando que tudo aquilo acabasse finalmente. Foi quando de repente, no meio da sala, aconteceu o impensável. O aspersório que o padre usava, feito de metal, simplesmente explodiu sozinho no meio da sala. O padre ficou assustado olhando para tudo aquilo, mas continuou rezando. E foi nesse momento que Ed, que também estava presente, parou de rir da esposa. Algo real estava acontecendo ali. Então eles foram atrás de mais informações. Consultaram um investigador paranormal chamado Joey, que também era médium. Joey foi até a casa, sentiu o ambiente e disse que aquilo estava além de uma simples bênção. Era necessário um exorcismo de verdade, mas a história tomou um rumo que ninguém esperava. A notícia vazou pela cidade. Todo mundo ficou sabendo, inclusive uma emissora de TV local. Eles entraram em contato com Ed e Masha e disseram que queria transmitir o exorcismo ao vivo. Ed e Masha, mesmo receosos, concordaram. No fundo, eles só queriam que aquilo acabasse. Era abril de 1971, o dia do exorcismo. A casa estava cheia de gente, vizinhos, curiosos, câmeras, jornalistas, todo mundo queria ver. Mas quando o padre fechou as portas e as janelas,
disse que quem estivesse lá dentro ficaria até o fim. O reverendo John Davis conduziu o ritual. Os presentes eram Ed, Masha, Danny, que ainda morava no andar de baixo, a equipe da NBC, o médio Joey e alguns curiosos. Cada pessoa segurou um crucifixo, sem exceções, ordem do padre. O médio sentou numa cadeira, fechou os olhos e entrou em transe. O reverendo começou as orações e tudo ficou muito quieto. Foi aí que o médio Joey começou a emitir sons impronunciáveis. O padre pegou um espelho com um crucifixo e mostrou para Joey. E então o médio, ao ver o crucifixo, começou a sibilar como uma serpente. De repente, um vento forte e frio entrou no ambiente. As cortinas começaram a se mover. O problema era que todas as janelas e portas estavam fechadas. Logo depois, um barulho ensurdecedor começou a crescer do lado de fora, como se dezenas de pássaros estivessem voando em torno da casa. Enquanto isso, o médio se contorcia de dor. Então o padre colocou uma hóstia na boca dele e tudo parou. Então o padre declarou que a casa havia sido purificada. Eu confesso que eu já julguei muito essa galera de filme. Eu sempre falava que na primeira aparição de fantasma ou situação sobrenatural eu já caía fora logo de uma vez. Mas se essa história ensinou uma coisa, é que na vida adulta nem sempre você tem o privilégio de largar tudo e sair correndo. O Ed mesmo gastou todo o dinheiro que ele tinha, todas as suas economias para comprar aquela casa. Ou seja, não era falta de coragem, era a ausência de qualquer possibilidade de começar de novo. É muito fácil a gente que está do outro lado da situação falar que iria embora no mesmo dia, mas isso só vale quando a conta não é nossa para pagar. Nos dias que se seguiram o exorcismo, as coisas ficaram mais calmas, sem passos, sem barulho nas paredes, sem portas se abrindo. Ed e Masha conseguiram dormir de verdade pela primeira vez em meses. Mas o alívio não durou muito. Pequenos sinais voltaram a aparecer. Um sussurro distante, um objeto fora do lugar, um calafrio sem motivos. Era como se a entidade tivesse recuado, mas não ido embora. E então chegou a irmã de Ed. Ela tinha assistido o exorcismo na televisão e ficou fascinada. Disse que queria também morar na casa. Achou que seria incrível e legal morar em uma casa mal assombrada. Ed tentou convencê-la a não ir. Tentou várias vezes, mas ela não aceitava não como resposta. Dizia que ia ser uma aventura. E aí ele cedeu. April se mudou para o andar de baixo com um piano antigo. Ela nem tocava, mas achava ele lindo. Dias depois da mudança, o lustre começou a balançar sozinho. E quando April viu aquilo, gritou de felicidade como se fosse uma festa. Então ela teve a brilhante ideia de convidar uma amiga para passar a noite. E as duas tiveram uma ideia melhor ainda: usar um tabuleiro Ouija para perguntar se havia alguém ali. Durante o jogo, a resposta foi sim. Então prosseguiram e perguntaram o nome. E foi nesse momento que todas as luzes se apagaram. E de repente, o tabuleiro começou a se mover sozinho, apontando letra por letra o nome Harry. Ed estava no andar de cima quando ouviu o barulho delas. Quando desceu, viu o tabuleiro logo de cara. Ficou possesso de raiva. Rasgou o tabuleiro, brigou com a irmã, mas aí o estrago já estava feito. Ao decorrer dos dias, April começou a mudar. O piano que ela tinha levado passou a tocar sozinho durante a madrugada. No início, ela até achava engraçado, depois virou um tormento. Ela também começou a ouvir vozes do porão e a se sentir tocada em lugares inapropriados. Também passou a acordar em pânico no meio da noite. Um dia, Masha ouviu April conversando sozinha. Quando foi conversar com ela, April disse que as vozes estavam mandando ela se machucar, tirar a própria vida. Ed, quando soube, entrou em pânico. Foi procurar a irmã no andar de baixo, mas veio susto maior ainda. Ele não encontrava ela em lugar nenhum. Desceu para o porão para ver se a encontrava e acabou encontrando outra coisa. No fundo do porão havia uma porta com uma fechadura enorme.
Ele, desesperado, resolveu arrombar, e o que ele encontrou perturbou sua mente. Era um quarto vazio, e dentro dele só tinha um colchão velho e uma mesinha de cabeceira. E logo bateu o pensamento que era o quarto onde Harry era trancado pela família. O quarto onde provavelmente ele morreu. A April foi encontrada pela polícia 3 semanas depois de sumir. Ela estava dormindo na rua, totalmente desorientada. Não reconhecia ninguém que falava com ela. Ed nunca soube ao certo o que aconteceu com April naquelas semanas. E o que se seguiu depois disso foram várias internações psiquiátricas. E por fim, carregando o diagnóstico de esquizofrenia. Ed nunca se perdoou por ter deixado ela entrar naquela casa. É nessas horas que a gente para pensar o grau de destruição que essas situações causam. Porque pra gente aqui é muito fácil a gente consumir esse conteúdo como entretenimento ou terror na internet. Mas o fato é que Ed perdeu a irmã para essa experiência toda, e ela nunca mais voltou a ser o que era antes. Isso não é ficção não, é real mesmo, ele perdeu a irmã para sempre. E quando a gente para analisar essa situação toda, é pesado demais. No fim, Ed tomou a decisão que deveria ter tomado muito tempo antes. Vender a casa e sair dali de uma vez. Mas aí veio um problema. Ninguém queria comprar. A história do exorcismo transmitido ao vivo tinha circulado por toda a cidade. Todo mundo sabia o que tinha acontecido naquelas paredes. Mas depois de muito esforço e tempo tentando vender, Ed finalmente conseguiu vender a propriedade. Só que por míseros $10. Ele ficou em total prejuízo, tinha investido todas as economias do casal naquele imóvel e saiu sem nada. Quando Ed e Marcia atravessaram a porta pela última vez, ele disse que nem olhou para trás. Também disse mais tarde que sentia que a casa nunca havia sido deles, que ela sempre pertenceu à família daqueles mortos, que eles sempre foram apenas inquilinos ali. Danny, o inquilino do andar de baixo, também foi embora assim que pôde. Disse que saiu daquela casa e nunca mais olhou para trás. Nunca mais quis saber o que estava acontecendo lá. E por décadas, Ed não falou sobre o assunto. O trauma era profundo demais. Mas em 2011, ele quebrou o silêncio e escreveu um livro que está aparecendo aí na tela para vocês, detalhando tudo o que aconteceu. O livro se tornou referência no estudo paranormal americano. Foi adaptado para o cinema, virou tema de programas de investigação sobrenatural. Ed Beck manteve sua versão dos acontecidos até o fim da vida e nunca voltou atrás. Nunca disse que tinha exagerado, nunca aceitou a teoria de que foi só histeria coletiva. O exorcismo de abril de 1971 foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ser registrado e transmitido publicamente nos Estados Unidos. E a gravação existe até hoje. Quanto à casa, Ed nunca mais soube o que aconteceu com ela. Chegamos ao fim do caso do Ed Becker e eu quero ser honesto com vocês sobre o que eu penso. Esse caso ele me deixou pensando em várias situações. Primeiro de tudo é que ele é um caso amplamente documentado. Tem livro, tem depoimentos de testemunhas, tem gravações. Não é simples um caso contado de boca a boca. O segundo é que as consequências desse caso foram permanentes e concretas para a família toda. April nunca mais se recuperou, passou a vida toda em hospitais psiquiátricos. Ed perdeu todas as suas economias, tudo que ele tinha guardado a vida toda. Marcia passou meses em estado de terror na sua própria casa. E o terceiro e último é que ele passou décadas sem aparecer, sem querer lucrar com isso, sem aparecer na mídia. Se fosse o caso dele querer ganhar em cima disso tudo, ele teria repercutido um pouco mais. Não teria passado décadas sem falar nada. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou acha que esse caso inteiro foi simplesmente uma histeria coletiva? Deixa aí nos comentários. E se você gostou dessa história e quer continuar vendo histórias como essa aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, manda pro seu pai, pra sua mãe. Só lembrando que temos vídeo toda segunda, quarta e sexta. E ficamos por aqui. Um beijão e até a próxima. Fui!